A gente completou nos últimos anos 10 anos das políticas de ação afirmativa no Brasil. São políticas sérias e que, se o MBL fosse sério, não faria uma caracterização tão desrespeitosa sobre isso. Segundo ponto, eu queria falar sobre essa questão das cotas, né? Muito bem colocou aqui a Karina que a universidade pública, ela avançou muito sim com as cotas, né? Agora, a pergunta que o amigo fez, ela é muito caricata e hipotética, né? Então eu acho que a gente precisa debater para além disso, né? Não estamos falando de caricatura aqui, a gente está falando de qual é o avanço que teve para todas as pessoas da universidade pública. E as cotas na universidade deu certo. Então é por isso que vocês batem tanto nessa questão das cotas, porque as cotas deu certo. E eu acho que vocês têm medo de admitir isso. Que é necessário ter cota racial sim. Porque ainda existe racismo no país. Vamos falar um pouquinho de cota aqui. O pessoal falou muito de cota para negros, cota para negros, cota para negros. Eu gostaria de saber um bom argumento para não se substituir cotas raciais por cotas sociais. Porque eu quero saber o seguinte, o eventual negro rico e o eventual branco pobre não estariam sendo prejudicados por essa cota, uma vez que ela não é social e sim racial? Outra coisa também, nós temos um outro problema, que é quem vai definir o que é uma pessoa negra ou não, porque hoje o sistema de cotas é definido por si próprio. O meu avô era negro, mesmo. Eu posso ser considerado negro e me aproveitar das cotas negras? Então, então nós vamos criar um tribunal, igual na época dos nazistas, eles vão medir a tua pele e vão falar se você é não ou negro. Eu acho que nenhuma pessoa deve ser classificada pelo tom da sua pele. Como o rapaz falou, a pergunta dele é muito boa e logicamente não foi respondida. Dentre essas opções, como que você define a melhor cota? Mas aí pela melhor nota. Mas então você acabou de descobrir o sistema de notas. A questão do financiamento, a questão é deixar a educação básica florescer para que os mais pobres tenham acesso. E o problema, repito, está na educação básica. Debater cota, tanto a favor quanto contra, na minha opinião, é demagogia. O problema hoje não está na universidade, o problema hoje não está no ensino superior, o problema hoje está no ensino básico. É lá que começa o problema. As cotas funcionaram, inseriram os mais pobres, os negros na universidade. Funcionaram mesmo? Vocês já viram quantos relatórios sobre cotas aqui no Brasil? Já viram do FMI? Já viram do Banco Mundial? Já leram ações afirmativas pelo mundo de Thomas Sowell? Menos de 2%. Brasil, vou falar de Brasil. Menos de 2% dos filhos de famílias que têm renda familiar per capita inferior a R$250 estão na universidade pública. Brasil, a cota adiantou pra quê pra esse cara? Não adiantou absolutamente nada, porque a educação básica dele não permitiu nem que ele aprendesse a fazer conta demais, nem que ele aprendesse a se alfabetizar. Agora, a chance de um cara que tem renda familiar per capita de R$40 mil é de 40%. Está aí o funcionamento da sua cota. Não adianta absolutamente nada você tentar facilitar o acesso já no ensino superior se o cara não aprendeu nem a ler. Ele não vai conseguir nem prestar o vestibular. Então, é uma demagogia gigantesca de falar, a cota resolveu aqui, a cota resolveu. A universidade pública continua sendo coisa para rico, sendo financiada pelo mais pobre, com cota ou sem cota. Não vai ajudar absolutamente nada enquanto a gente não resolver o problema do ensino básico. Eu concordo que o financiamento tem que ser nos dois, mas hoje é 4 vezes maior no superior e vocês não falam absolutamente nada. Vocês são a UNE, vocês são a OEE, os estudantes se fudendo ali no fundamental e vocês não vão fazer absolutamente nada. Vocês só falam de ensino superior e olha lá. E olha lá. Pronto, ocuparam, gente, agora Então vamos lá. Eu gostei que você falou 60 anos de história. 60 anos de história e o ensino básico continua uma porcaria. Por causa do gerador aqui. Outro ponto que você falou é, não existe contradição nenhuma em defender o nosso sistema. Bom, se não existe contradição nenhuma, então por que a escola pública básica está sucateada e a universidade pública não? Por que hoje a maioria pergunta o PSDB, por
Porque se o PT é governador de 13 anos e fica a cargo do Ministério da Educação, definiu o investimento e repasse aos estados e municípios. A maior parte do dinheiro fica na União, querida. Não sei se você conhece nosso pacto federativo, mas o poder está concentrado na presidência da República e no Congresso Nacional, não nos governadores e não nos prefeitos, infelizmente. Eu queria que eles tivessem muito mais responsabilidade do que eles têm, mas não tem, porque o nosso federalismo é falso. Então, antes de você dizer, é culpa de você precisa analisar primeiro qual que é o pacto federativo, qual que é o orçamento, a prerrogativa de cada um e ver o que cada um fez. Durante 13 anos, as nossas posições no ranking PISA só diminuíram. Cadê o resultado da luta aí da UBS, sei lá o que, nem importa porque não teve resultado nenhum hoje aqui na realidade. Outro ponto. A gente ocupou escolas contra o sucateamento. Que sucateamento? É um sistema de reorganização que existe na maioria dos países da OCDE. E que ocupação é essa que impede outros alunos que queriam estudar e impede professores que queriam ensinar? Isso aí é suprimir o direito fundamental que os alunos têm de estudar a educação, garantido constitucionalmente. Que legitimidade, que poder vocês têm para impedir pessoas de estudarem, para impedir que professores trabalhem? Isso é ajudar a educação? Mesmo na época do Enem, quando fizeram aquelas invasões lá contra a PEC do teto, diversos alunos não puderam fazer o Enem por causa dessas invasões imbecis, que só pensavam no próprio umbigo, que só pensavam nas próprias pautas, que só pensavam nos próprios interesses. Todos aqueles que queriam estudar, todos aqueles que queriam fazer o Enem, não puderam fazer, por causa de meia dúzia de invasores. Mas a gente decidiu isso daqui por causa da legitimidade, tem uma assembleia para tomar decisões acima da lei, acima da Constituição. Nenhuma. Simples dizer que o que garante direitos e garantias fundamentais, como a Karina disse no início da exposição dela, é a Constituição. E quando vocês colocam uma assembleia qualquer, não eleita pela população, para decidir acima da Constituição, vocês estão rasgando direitos e garantias fundamentais. Mas vocês não se preocupam com isso, não é? Afinal, vocês apoiam a Venezuela, por exemplo. Tem um cara com a camiseta do Che Guevara, por exemplo, que fuzila gay, que fuzilava gay, fuzilava negros, que perseguia opositores políticos, que prendia e torturava opositores políticos. Isso é direito fundamental, isso é garantia fundamental. Um Maduro que faz uma constituinte com uma urna eletrônica que não reconhece nem o próprio dedo dele, de tão fraudada que é. E essa é a democracia de vocês? Conselhos populares paralelos que decidem em vez do Congresso sem a menor repartição de poder? Isso é democracia para vocês? Tortura, perseguição e morte de opositores políticos? Isso é democracia para vocês? Para mim não é.